loucuras, desse país, são essas loucuras. Mas é assim que a gente... Esse é o estado, essa é a cidade que só exporta bunda. Já é uma loucura. Exporta bunda, então prende. Então eu estou com o juiz. Eu estou com o juiz. Vamos prender então todo mundo. Não há peça no Rio de Janeiro que não tenha nudez. Pô, que isso? Mas no teu destempero, você tomou uma atitude que ela tem N implicações. Tem a coisa da chateação, do processo, blá. Por outro lado, tem o seu temperamento, e se a coisa degringola em algo mais cerceador, a gente aí se propõe. Mas se propõe... Para testar, sabe? Vamos pensar, vamos retomar esse pensamento que é o cara dentro de um ambiente fechado. Alegórico, um espaço alegórico. Não, quer dizer, o que é isso, afinal de contas? Geraldo, não sou. Mas aí a gente volta para o Calcutá, a gente volta para Hair, a gente volta para o... São essas loucuras desse país, são essas loucuras... Mas é assim que a gente vive, Geraldo. Você convive com isso aqui há tantos anos, desde que nasceu. Mas é o febeapá do Sérgio Porto levado a uma consequência dentro do país do Lula, que não foi só eleito, foi eleito com paixão. O Lula que eu abracei, que fez questão de me abraçar em Londres, no pavilhão do Niemeyer, no Hyde Park. Mas tem 8 meses de governo. Pois é, isso tudo não pode estar acontecendo dentro do... Mostrar a bunda só no 8º mês. Podia ter esperado um ano? Mais um ano, acho que a coisa estava mais aliviada. Mas os caras não podiam me provocar desse... Essa aqui, não posso nem apresentar minha ex-sogra. Eu sou eterna ex-sogra de Diego. Minha eterna ex-sogra. Não, é minha sogra, pô. Tudo bem, Geraldo, a gente tem investidura, não se larga mais a investidura. Sogra é sogra. Sogra é sogra. Eu posso não estar mais casado com a Nanda, mas sogra é sogra. Sogra é sogra, é um tormento. Sogra, vem de consogração. Não. Ela é a minha consograda sogra de um espetáculo que a gente fez junto, Flashing Crash Days, que é o título de um livro do David George. É um título de um livro. Você não sabia? Você sabe disso? Não sabia. É o David George, o crítico do... Sabe quem é o David? Eu sei quem é. Ele fez um livro sobre o teatro brasileiro, que inclui também Augusto Boal, inclui José Celso Martins Corrêa, mas a gente, num livro desse tamanho, a gente ocupa isso aqui mais ou menos, ou seja... Mas ele fala muito sobre a tua obra toda. Não é isso? Mas o espetáculo era legal, gente. E a capa é a Nanda espremendo aquele paninho na lata de... Não, também precisa ver que esse espetáculo ele começou de um jeito, e depois a gente foi trabalhando, né, arduamente, de meio-dia às 8 horas da noite, durante um ano, e até que quando chegou em Nova York ele estava inteirinho, né? Em Nova York, no 101º espetáculo, ele ficou pronto. Aí não tinha mais que mexer porque desmanchava. Mas até ali nós mexíamos diariamente, muitas horas. Foi ótimo, a gente ficou com corpos maravilhosos. A minha sogra tem que estar a favor da luz. Essa minha sogra tem diversas conotações. Minha sogra senta aqui. Senta. E você vai sentar onde? Eu sento da cama. Tá legal. Tá legal. Eu acho que é melhor minha sogra sentar de frente para a luz. Frente para a luz. Deixa a câmera rodando. Tô rodando. Vamos nós. Isso. E senta aqui. Que importante. Agora eu vou entrevistar a Geraldo Thomas. Peraí, mas ela tá... Tem bastante luz? Tem bastante luz, tem. Você está indo para Londres? Só que se você fica aí, eu apareço lá. Fica mais para cá um pouquinho. O que você faz lá, Geraldo? Te entrevistar. Não entrevista não. Não, só para eu saber, agora eu não estou te entrevistando. Eu tô no National Theatre fazendo Norman Man, aquela peça que eu fiz com o Damasceno, com um ator que, coitadinho, quer dizer, Ian Holm é um grande ator, né? Maravilhoso. Pois é, só que ele teve câncer na próstata, então ele está em processo de recuperação e como a peça é muito física, eu tenho que ir aos poucos. Mas ele está no espetáculo. Ele é o Damasceno, ele é o Norman, mas eu tenho que ir aos pouquinhos. Ele é maravilhoso. Há muitos anos que a gente segue ele. Um dos criadores de Pinter, né? Fez muita coisa. Ele faz muito filme, fez Napoleão, fez muita coisa.
fez muita coisa em cinema. Mas ele é um ator que envelheceu bem, envelheceu, às vezes envelhece mal. Olha só, Não, essa juventude maravilhosa. meu ex-genro é generoso comigo. Não é não, porque eu, coitado, eu botei em Hamburgo, a gente quase fritou ela sem querer. É verdade. Em Hamburgo a gente tinha um Teatro da refletor. crueldade. Não, mas sem querer, eu estou dizendo sem querer. Em Hamburgo tinha um refletor, no início do espetáculo, a Fernandona, coitada, ela ficava enrolada, Uma múmia. enrolada, que nem uma múmia, com um esparadrapo na boca, sem poder, coitada, se realmente não podia fazer nada, a não Eu ser... sentia que esquentava. Com um refletor, que a gente trocou um refletor de 1000 por um refletor de 2000, Dava uma luz boa. Tudo pela arte, né? tudo pela arte. Tudo pela arte. Eu sentia que queimava um pouco. E eu fui dizendo assim, se demorar mais um pouco essa cena aqui, eu acho que eu vou ter que ir para o pronto-socorro. Aliás, meu Você filho, foi pro eu fui pronto-socorro? diversas vezes ao pronto-socorro. Mas isso... Em Hamburgo eu caí de uma cadeira lá, Em Hamburgo. uma noite gloriosa de estreia, já ela teve a gentileza de me levar lá para um pronto-socorro alemão, que naturalmente é uma coisa extraordinária, para fazer todos os exames, inclusive de urina, para saber se eu tinha arrebentado meu rim. Ai, meu Deus do céu. Depois, numa outra ocasião em São Paulo, um blackout daqueles malucos, eu fui olhar no escuro e estava exatamente junto de um trainel. Aí eu fiz de olho fechado. Ficou ótimo, porque como a personagem podia tudo, né? Aquela entidade podia tudo. Podia. Depois, quando nós fomos para Dinamarca, eu quebrei o pé. Quebrou. E aí, na véspera, eu fui toda serelepe, quebrei o pé. Quebrei o pé, bota e estreamos. Pior, maravilhosa. Mas aí pelo menos tem uma metáfora, Não. tem o break a leg, né? Pelo menos. Break a leg, foi o pé da letra. Aí eu enfiei uma malha roxa e de perna dura, aquela figura ficou mais traumatizante ainda. Agora, o negócio de ir para o hospital em Hamburgo tem uma explicação. O teatro em Hamburgo, esse que eu estava dirigindo até pouco tempo atrás, eu era diretor daquilo tudo ali, daqueles 9 teatros aqui Você de é Campanha. corajoso. Logo um judeu ia não dar certo, eu fui para Londres. Ela achou, a gente estava em pleno ensaio de um espetáculo totalmente fracassado chamado Saints and Clowns, um horror aquele espetáculo. E a Fernandona, ela foi Pra plateia. quietinha ali olhar, e os assentos eles Mas automaticamente levantam. é um automático alemão, não é um automático de outra raça qualquer. Automático de alemão. Saco. Eu vou contando o fato aqui. E eu não esperava que aquele assento levantasse com tanta propulsão. Foi pum! Em silêncio, porque também alemão é assim, a propulsão é em silêncio. Quando eu sentei, eu fui ao chão, bom, aí o espetáculo estava correndo, eu fui torcida. Não, mas para que ele está falando disso? Não, porque é Eu engraçado. fui torcida de dor, eu me deitei no chão, não era, né? Não falou um pio, Nada. coitado. Esperei acabar toda a obra-prima. Quando acabou tudo, eu digo, eu preciso ir para um hospital porque eu estou quebrada aqui. Foi. Não, mas você foi muito gentil, você largou todo aquele away que foi aquela estreia. E você me acompanhou, porque ele é solidário na tua, Tiago. Então, O Nelson Rodrigues diz que o mineiro é solidário no câncer. é solidário na dor. O Tiago largou aquele away todo, que foi aquela estreia, e passamos umas 2 horas, né, dentro de um hospital que atende assim, sem cobrar nada, rapidamente, com toda. Não tem muito doente, né? Porque como eles atendem sempre, então você não tem que esperar aqui. Você tem sempre ideia de que vai para o INPS. Eu tento apagar certas coisas, principalmente no que diz respeito ao hospital, né? Eu lembro. Não, mas é tão limpo, é tão organizadinho que você tem a eu impressão que está numa repartição pública. eu tento fazer tudo para não desmaiar. Eu fazer tudo para não desmaiar. É só o que eu me Mas foi lembro. gentilíssimo, cuidou bem de mim, voltamos depois para o hotel. Eu fiquei uns 3 ou 4 meses torta, mas são marcas. Você ficou Torta. Mas de lá a gente foi para. Mas fui torta, fez espetáculo. sempre torta. Como da outra vez, quando o Fernando foi, já na segunda, pois nós voltamos. O sucesso foi tão bom, nós sempre voltamos. voltava para Copenhague. Para né? Copenhague. Mas aí foi quando eu fui de pé quebrado, que eu nem fiz tudo. Então é uma coisa, sabe, é vivenciar uma visão de espetáculo
geraldiana tão Não é à toa profunda. que chama Flash and Crash. Exatamente, eu me impregno de tal forma que carreguei diversos traumas físicos pelos caminhos da pedra. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Não, tem coisas loucas. No segundo espetáculo em Nova York, aconteceu uma coisa que eu jamais pensei que acontecesse no mundo em primeiro mundo. Deu uma tempestade de raios. Trovoada. E caiu um raio imenso numa mufa perto do Lincoln Center, que destruiu toda a luz de Nova York. Só não era o 11 de setembro. E eu nunca achei que essas coisas acontecessem. Isso acontece no Haiti, essas coisas. E nós fizemos um espetáculo com um rame. Entrou um rame. Lembra? E aquele rame, nós fomos assumindo o rame e devem ter percebido que aquilo seria talvez do espetáculo. Que interferiu nos microfones, acabou. Mas tudo se E aproveitou. no final o público delirou de qualquer maneira. Não, o público delirava, porque qualquer som que entrasse ali, a gente assumia, a gente incorporava aquilo sem susto. O espetáculo não parou. Você vê que não era uma equipe de ouro aquela que você tinha naquela. Estava em casa, eu acho. Eu não estava, eu disse, olha, está acontecendo uma coisa terrível em Nova York, está acontecendo uma coisa terrível em Nova York. Daí todo mundo corre para a televisão, né, e vê aquele... É assim como a bomba atômica. Sabe quando a bomba atômica estourou lá em dos 40, a gente viu aquilo pela primeira vez, né? Depois você vê uma cogumelo, mas o primeiro cogumelo é uma coisa que diz, bom, acabou o mundo. O que é isso? Que dimensão é essa? Né? E quando você viu o 11 de setembro, assim, bom, então, são vulneráveis, são desarticulados, não são previsíveis também com toda a CIA, com todo o FBI. De onde é que está surgindo isso? O que é isso? De onde vem isso? Né? Foi uma coisa assim nessa base para mim. Você sabe que eu vi da janela. Eu vi da janela, eu morava em frente. Agora, quando dizem assim que tem tantos mil mortos ali de baixo... Eu achava que tinha 50 mil e no final eram 3. Que sejam... Né? Que sejam 3 mil, né? Você pensa bem. Essas coisas a gente não prevê. Né? A gente vai tendo uma segurança de uma humanidade e essa dualidade de que a gente falava há pouco. Não é? Está seguríssimo. Não está. Acho que foi a coisa mais terrível que eu presenciei na minha vida. Quer dizer, olha que eu cresci com história de holocausto, né, de família, de como o holocausto, Geraldo. As primeiras fotos do holocausto. Hoje em dia você vê que tem as valas, mas quando você vai vendo isso a primeira vez, você não consegue absorver aquilo, sabe? Não consegue. Você quer tomar alguma atitude que vai conduzir diferente a tua vida. Temos que lutar por um mundo diferente. E aí você vai, mas você vê que não muda. Não muda. Por isso que eu digo você, o problema da bunda releva. Porque é aquela coisa, é Janus, né, que tem duas faces, né? Romanos, né? É isso aí. Se você não pensa assim, você morre. Sabe o que tinha acontecido naquele dia também? Que o Haroldo de Campos tinha acabado de morrer. Eu sei. Aliás, eu lembrei que você devia estar acachapado. Né? Porque foi a única... Eu vou te dizer uma coisa. Numa entrevista do Haroldo para o Roda Viva, tinha a mesa toda, né? Que aquilo ali parece Joana sendo levada à fogueira. Pela forma como aquilo é, né? Todos em cima e você fica lá embaixo e tal. E eu nunca vi você olhar para ninguém com a unção com que você olhava pro Haroldo. Levaram? Não, eu me guardei isso da primeira vez que eu vi, isso já tem anos. E você sempre olha de uma maneira analítica, né? E às vezes você emborca num emocional também. Mas a maneira como você olhava o Haroldo era uma coisa assim de adoração. Eu nunca vi você olhar assim para ninguém.
verdade, que eu não ando tanto com você para saber como é Não, mas era quais são os seus olhares. Era de todos. adoração, era de adoração. Mas esse era, tanto que isso ficou, né? Ficou na minha cabeça. Era o meu grande mestre. Como você olhava para ele com, não é ser respeito, era com veneração. Né? A palavra é. E aí, nesse dia que a gente soube da morte do Haroldo, me bateu essa figura do teu olhar assim, e eu digo, nossa, hoje pode ter. Foi o dia da estreia, quer dizer, eu estava acabado, completamente acabado, então eu já não estava nem com vontade de estrear, não estava com vontade de fazer nada. E tive que estrear, ainda ver aquilo tudo. Mano, essa bunda foi... eu ainda me lembro de, no momento de abaixar as calças, eu ouvi o Haroldo falando assim, quando vierem com uma bola de gude contra você, devolva com 3 granadas. Foi uma coisa que ele sempre dizia para mim. Eu não me lembro dessa frase, ele dizia isso para mim. Mas ele devolveu com 2. Só tenho 2. Granádegas. Foram as tuas granádegas. Como ele diria, granádegas. E aí escrevi uma crônica linda. Eu não tive tempo, Geraldo, porque são 11 horas da manhã. Não, foi a semana... Não, na outra semana, mas hoje tem uma outra crônica. Hoje é sobre o Teatro Municipal, Descascando. Não, essa outra também não. Mas eu acho que nada corresponde àquele olhar que eu prescrutei em você naquele dia. É bonito quando te ver uma pessoa olhar outra assim, né? O Haroldo era tudo, né? Porque o Haroldo... Estão tentando reescrever a história do Brasil, né? Eu não sei. Tem o Caetano, o Gil, eu não sei. Não vamos nem falar sobre isso agora, porque é delicado esse assunto, mas... eu vi um documentário sobre Caetano, até escrevi no Jornal do Brasil sobre isso. Eu vi essa Verdade Tropical do Caetano, um filme que foi, um documentário que foi feito lá. Não sei se foi uma questão de edição, mas eu fiquei assustado, porque não vi o nome do Haroldo mencionado nenhuma vez, nem Tom Jobim, nem Vinícius. Não, eu acho até, quer dizer, tirando eu acho que não teve a repercussão que ele merece. Haroldo, Aqui no Rio foi pequena, mas mesmo nas revistas que vêm de São Paulo, essas revistas semanais também, uma nota bonita e tal ali, mas nada que dimensionasse o que é esse homem em matéria presença cultural no país e de revisão de Brasil. Ele é um grande modernista, quer dizer, sem ele não teria tido. Quer dizer, ele era o filho genético, poético de Oswald de Andrade. Quer dizer, na Folha saiu um artigo mais bonito chamado O Mais Faminto dos Antropofágicos, né? Quer dizer, ele herdou a semana de 22 inteiro estava dentro dele. Quer dizer, a coisa mais bonita que tem no Brasil é que o Brasil pega um pouquinho que tem de Corbusier, de Weimar, né, do Bauhaus, um pouquinho de Andy Warhol, um pouquinho de Edward Hopper. O Brasil filtra, digere e cospe uma coisa mais linda ainda para fora. Essa é a maravilha do Brasil, ao contrário dos europeus que estão enquadrados dentro dos seus formatos específicos e só discutem a sua própria cultura. Tanto é que na Alemanha, por exemplo, teve uma coisa absurda numa coletiva que eu dei. Eu chego numa coletiva na Alemanha hoje em dia e chego assim. Eu faço questão de chegar com um cinzeiro cheio e digo: vocês não se importam que eu traga todos os meus parentes comigo aqui, né? E nenhum jornalista eles possam ser. Gente, riam, por favor, eu sou judeu, vocês têm o dia a dia. Fica todo mundo com aquele sorriso. A gente estava discutindo filosofia, porque me perguntam qual é a minha base, qual é a filosofia, que eu estudei filosofia no Museu Britânico, da minha maneira. Não sou formado em filosofia de forma alguma, mas estudei filosofia. E aí fomos discutindo Kant e Hegel, e aí Wittgenstein, e não sei quem, Feuerbach, e Schopenhauer e tal. E de repente eu chego em Descartes, e a gente vai falando em Descartes, a gente vai falando em Pascal, e a gente vai falando em outros e tal. E chegamos aos semiólogos franceses, Derrida, e Roland Barthes, Michel Foucault, e Jean Baudrillard e tal. E eu vejo que de repente ninguém mais sabe do que eu estou falando. Eu falo: peraí, como? Eu estou causando alguma confusão? Mas quem são esses? Como assim? São
Semiólogos franceses são contemporâneos, alguns deles estão vivos, o Roland Barthes não está, Michel Foucault não, mas os Derrida estão vivos. Como assim? Tem filósofos na França? A 400 quilômetros de onde a gente estava Eu acho que falando. só alemão que pode filosofar, como diz o Como Caetano. né? Eu fiquei, primeiro eu achei que aquilo fosse uma brincadeira. E de repente eu percebi que não era brincadeira, coisa alguma. Eu estava falando com jornalistas sérios do Frankfurter Allgemeine, da Die Zeit, estava falando com gente seríssima. E eles estavam realmente pasmos de que eu estava... No outro dia, não sei quem me disse assim. Em matéria de filosofia, o alemão é o alemão. E, de uma certa forma, a Europa só acredita que quem filosofa é alemão. Em matéria de civilização, aí sim, a França tem seu lugar. Mas há uma dicotomia entre filosofar e civilizar. A França civiliza, mas não filosofa. Mas imagina. Então, eu estou abrindo o nosso papo para aliviar ele um pouquinho. Nós estamos em bases filosóficas. Mas que os alemães não seriam nada, por exemplo, sem o estruturalismo do Claude Lévi-Strauss, por exemplo. Eles podem falar o que quiser, mas sem os tristes O Strauss deve ter um pé na Alemanha, ele já indica. Não, mas ele é judeu. Ele é judeu. Mas ele é Claude Lévi-Strauss. Não, eu estou brincando também, Geraldinho. Mas eu digo, mas eles têm, eles ficavam apavorados. Mas foi uma explicação tão interessante, eu achei tão interessante essa. Civilização é a França, filosofar é a Alemanha. Né? Então é possível que, ao trazer os pensadores francês ou alemão, não sei, eu estou aqui chutando, acho que, olha aqui, sabe, parou em Nietzsche e sobre Schopenhauer, o que vem dali é o que sobra para o resto do pensar no mundo. Ou não? Mas o que eu digo, o bonito do Brasil, o lindo que tem no Brasil é essa capacidade, a generosidade que tem de aglomerar tudo isso, de pegar tudo isso, né, e de transformar tudo isso numa coisa concreta, como o Haroldo fazia. O Haroldo era devoto de Joyce, e de Goethe, e de Pound, e de milhares de outras pessoas, e conseguiu transformar, não imitou, não fez nada disso, ele transcodificou isso numa outra linguagem e fez disso a poesia concreta que não existia. Agora, sabe quando ele morreu, eu pensei assim, meu Deus, o homem leva uma vida no pensar, né? Adquire esse conhecimento tão absoluto das coisas, fala não sei quantas línguas, umas línguas mortas. Que 7 línguas. Ainda estava estudando mandarim. E aí, quando morre tudo com ele, né? Porque fez discípulos, passou isso para alguém. Eu acho também que isso falta aqui no Brasil, sabe? Como uma herança de pajé, como uma herança de chefe de tribo. Mas é muito injusto, né, Fernando? Eu acho que a Argentina deu para o Borges a Biblioteca Nacional de Buenos Aires. São Paulo não deu porra nenhuma para o Haroldo. Quer dizer, o Haroldo era muito amargo em relação a isso, nunca admitiu em público, mas admitiu para mim. Aliás, admitiu para o programa da TV UOL, está ali online para quem quiser ver. O Haroldo era muito amargo em relação a isso, vivendo lá naquela casinha em Perdizes. Eu falava com ele, o Jacó Ginsburg, que é muito amigo meu também, são os dois autores. O Haroldo editou os meus 2 livros. Quer dizer, é uma loucura que ele não tenha, oferecido jamais para ele. É um espaço para que ele faça essas cabeças, mas não faça só por adesão, mas faça por uma estruturação cultural mesmo, né? Que a partir de mim são transferidos os seguintes conhecimentos e visões de mundo. Não é? Isso a gente não tem muito. O Brasil era um país vivo, poxa, até quando a gente estava trabalhando junto, que era 90, 91 até 94, eu sentia no Brasil, pelo menos através da imprensa, que é como eu sinto, que é a resposta que a gente tem, ou das palestras que eu dava. Eu viajava dando palestra, até sábado passado eu e ele, o Joelson, a gente estava em Brasília dando palestras, os caras eram assim. Eu fui no SESI uma semana atrás dar uma palestra, e os caras eram assim. Há uma década, as caras eram iluminadas. O mundo não mudou. Não, na Europa não. Te prometo que não.
Eu te provo que não. E eu queria voltar a um tema que me deixou emputecido, que é o fato do Oscar, do teu Oscar lá, que é evidente que aquela idiota da Gwyneth Paltrow não merecia, claro que aquilo foi político, é evidente que o mundo estava torcendo por você, o mundo estava, como não é. Geraldo, ali é o seguinte, só quem passa por ali a gente vê que o problema da indústria cinematográfica nos Estados Unidos é segurança nacional. Eu acho que é uma indústria mais importante do que a bélica. Estou dizendo uma bobagem que eu assino, mas que eu sinto que é verdade. Mas você sabia? Não, é o seguinte, eu fiz um filme simples, um filme dentro de uma economia brasileira de cinema, um personagem bonito, uma criança. Fizemos um filme doméstico, entre aspas, mas um filme, vamos dizer, doméstico. Acontece que este filme foi vendido para um grande produtor internacional, que é o Arthur Cohn, que se apaixonou pelo filme, um produtor que produziu sempre as melhores obras do De Sica. Quer dizer, ele é ele é feroz, mas ele é um humanista. Ele não é só um homem que quer o sucesso. O Arthur Cohn é uma pessoa que a gente tem que... eu respeito muito. Então ele pegou este filme, porque ele vê que neste vazio de humanidade que o filme americano caiu, ou talvez o filme europeu, ele se apaixonou pelo filme. Então ele levou o filme. Fomos para Berlim, sem saber o que aconteceu, o filme colou. Né? O filme foi andando pelo mundo, o filme colando. Quando chegou nos Estados Unidos, foi um estupor de descobrir aquele filme, ou pelo emocional, porque era hora, ou porque é bom. Conclusão, de repente eu estou envolvida numa coisa que eu jamais pensei passar por perto. O filme. Entra meu nome como possibilidade de ser candidata entre as atrizes americanas, ou de língua inglesa, ou do primeiro mundo do cinema. Tanto que eu vinha-me embora, no dia 8 eu vinha-me embora. Às 8 horas da manhã estava definido a premiação. E eu entrei com aquelas grandes, com aquelas mulheres de talento, algumas, e outras de grande promessa, outras com grandes contratos, e outras americanas, e que tem um futuro lá dentro. O que é que uma mulher de 70 anos, sul-americana, com inglês arrevezado, qual é o investimento sobre mim? Nenhum. E isso não porque eu acho que aquilo é um engodo, não, aquilo é uma realidade respeitável. Você foi no David Letterman e ele te tratou com o maior amor do mundo. Exatamente, ele foi carinhosíssimo comigo. Naquele dia 8, veio, porque assim, eles pegam você se transforma num produto, e este produto vai ter que ter a sua aceitação, e você vai ter que ir a tantos programas, vai ter que ir no Ratinho de lá, vai ter que ir vai ter tudo de lá. Porque é um investimento de muitos dólares, tem lobby sem nenhum pudor, também americano faz lobby sem nenhum pudor, que eu acho ótimo. São 5 mil pessoas dentro de uma organização que é a visão americana no mundo sem dar um tiro. Eu estou falando uma coisa que todo mundo já falou, só que você ouve, mas você não vê. Aí quando você está lá no fogo, você vê. Então você tem que acordar às 6 horas da manhã para uma série de entrevistas, fale inglês ou não fale inglês. Quanto mais você se diz, olha, eu não vou, eu não quero. O dia que eu digo, eu não vou no Letterman. O Letterman não me conhece. Ele geralmente tira sarro das pessoas, eu não vou lá. As mulheres me olharam do americano, se eu fosse uma débil mental, porque a América inteira quem está no Letterman. Então, aí vem o querido Michael Barker e diz, Fernanda, vai, porque é bom, porque é o cinema, porque... Ele foi ótimo, ele me tratou com muita doçura, né? A única coisa que eu acho que eu conquistei foi que se você está olhando para mim com muita curiosidade, eu também estou olhando para você com muita curiosidade. Pronto, acabou aí. Aí nós ficamos amiguinhos naquela hora. Agora, como ganhar, Gerald? Como? Sabe, eu estava na fila dos perdedores ao lado de Ian McKellen, da Redgrave.
da Meryl Streep, aquela gente toda da primeira fila do lado esquerdo, éramos todos perdedores ali. Poxa, eu perdi ao lado de Ian McKellen, eu estou muito feliz. Porque para mim iria ser um tormento ganhar. Sabe, como sair deste país, como ir para outro país fazer nada. Eu tenho sido chamada para fazer espetáculos de teatro, inclusive. Ela quer trazer o nome da mulher para ver se você conhece. Ela está agora envolvida em Pirandello. Quer que eu vá para os Estados Unidos, lá em Nova York, fazer Pirandello. Quem é? Ai, meu Deus, eu posso até te dar o nome dela. Ela manda, já dirigiu ópera, tem prêmios, tem tudo. Deve ser uma... Joanna Akalaitis? A diretora? É diretora. Joanna Akalaitis? Talvez, Geraldo. É a mulher do Philip Glass. Mãe dos filhos do Philip Glass. Eu posso até ver esse jeito. Eu não levei a sério, mas ela está insistindo, está insistindo. Agora ela mandou um outro convite, quer fazer Pirandello. Vou para os Estados Unidos, vou largar a minha vida aqui. Como? Ué, mas uma temporada. Nada são 6 meses, Geraldo. Não, mas qual é o problema? E a minha vida? Qual é a tua vida? Não, Geraldo. Uma hora, quem sabe? Geraldinho, eu nunca pensei em chegar aos 73 anos e ter alguém me querendo por alguma coisa, a não ser o meu marido, o meu homem. Eu continuo trabalhando muito, eu continuo... Quantos anos? 73. Entende? Eu jamais pensei aos 30, 40, 50, até aos 60 anos que alguém ia me querer por alguma coisa. Eu estou sendo solicitada, acabei de fazer 3 filmes, um roteiro maravilhoso. É um dos rapazes do Central. Ele fez a história de uma mulher já de 60ona, de tantas aquelas senhorinhas ou velhas de Copacabana, que na verdade alguns homens também são informantes da polícia. Eles andam pela noite, jogam carta, estão sempre por ali. Mas em teatro, quer dizer, aquela peça do Mauro Razzi, não... Aquilo foi assim, o Mauro fez... Você sabia que ele estava morrendo? Não. Ninguém sabia que ele estava morrendo? Não, ele manteve um anonimato sobre o câncer dele enquanto ele pôde. E também chegando dos Estados Unidos, chegando com aquela onda toda, eu quis fazer algo carioca, aqui embaixo. E com o Ítalo, que é a tua grande dupla? Com o Ítalo, que é o grande dupla cênica. Mas deu tudo errado. Porque a peça não era uma peça, era uma crônica dramatizada. O teatro não era próprio. Ítalo, no fim de um mês, adoeceu, que teve que parar tudo. Aí o Sérgio Manberti entrou. Aí entrou o Andrezinho Vale, coitado, que decorou aquilo em 3 dias, que eu até hoje não sei como ele não morreu. Depois entrou o Sérgio Manberti. Fizemos a peça um ano a duras penas para cumprir uma série de compromissos que a gente tinha. E aí eu resolvi dar uma parada, ver o que eu faço da vida. Aí veio o cinema. Mas sabe quando você... As coisas boas, elas não vêm planejadas. Então, fala para mim, entre teatro, cinema e televisão que você faz, o teatro me dá mais prazer? Não, o teatro é a vida, né? Não é? É um veneno na veia, né? É uma loucura. É uma droga na veia. É uma loucura. É uma coisa louca. Então agora eu estou pensando, tem mais um filme, eu virei atriz de cinema. Nossa, você sempre foi? Para cidade. Nossa, você sempre foi. Eles vão do Black Tie. Ué. Não, eu fazia um filme de 10 em 10 anos. Sabe, alguém me queria por alguma razão. Então eu me dava bem a gente trabalhava bem com o Hirsch, com o Leon. Mas Leon morreu. Leon, tem morrido muita gente. Agosto derrubou. Esse do Sérgio Vieira de Mello, assim, acabou comigo também. Haroldo Campos e Sérgio Vieira de Mello. Mas em agosto. O Ali Salomão. Mauro Razzi. O Ali Salomão era um amor de pessoa, era um baiano imenso. Falava literalmente pelos cotovelos. Né? Não, era uma coisa baiana, barroca, né? Tinha uma boca grande, comia o mundo, né? Quando falava. Né? Outro dia eu vi um programa que ele falava sobre a Bahia, sobre o Gregório de Matos, tinha ele grande, né? Mas agora eu vou fazer um outro filme. Fiz 3 filmes este ano. Fiz uma novela que iria também acontecer, foi muito bem feita pelo Luiz Fernando Cardoso.
Você foi mãe da Beth Coelho, né, numa novela. Eu fui mãe da Beth Coelho com a Brandão, né? Era ótimo. E vi Beth também fazia o espetáculo do Jô Soares, não sei se você viu. É um espetáculo muito bem dirigido pelo Jô, uma peça muito interessante. Ela fazia bem, muito bem, muito bem. Ela está fazendo uma outra novela agora. Eu não mantenho contato. Não? Com as minhas ex-mulheres. Não sei o que você apronta. Não, eu não apronto nada. Uma das ex-mulheres é a tua filha que se recusa a falar comigo. Ela ia ver o teu espetáculo. Não foi porque teve gravação. Ela ia ver o Estranho. Ela ia lá. Não quer falar comigo de jeito nenhum até hoje. Não, acho que não cruzaram ainda. Essas mulheres se aproximam de... Não, e tem outras ex-mulheres que não me largam também. Também tem isso. Quais? Gostaria de saber. A Gilda, por exemplo, me separei dela e a gente se dá muito bem. Casou com Midani e tal. E se dá muito bem comigo. Julian Gann fala comigo muito bem. Mas bom, no caso da Nanda, não é porque ela não te procura, mas se encontrar, tem certeza. Eu tenho certeza que é um ódio total. Não, Tia, você está enganado. Você está enganado. Eu não posso estar falando por ela, mas pelo que eu percebo, acho que você está enganado. Ela ia te ver. Porque você é um homem da pesada, então... O que quer dizer isso? Não sei, você pode. Fagundes é o cara que é pesado. Não, da pesada. É porque entre a gente, eu e você, foi muito intenso durante muitos anos, né? A gente vai ver aquele espetáculo 4 anos, indo e vindo, voltando, indo, voltando. O espetáculo 4 anos. Resultou muito. E foi para mim, pelo menos, foi importantíssimo. Eu falo em você em crônicas o tempo todo, eu falo de você o tempo todo. Mas eu também falo. Tem um detalhe que me persegue. Até hoje me pergunto como foi trabalhar com você. Eu vou para Pirapora, para Cicapa, vou para o interior do Amapá, vou para o sul, vai dizer, qualquer lugar. E como foi trabalhar com você? E como é que foi a experiência com Deus? Agora mesmo eu vim de Brasília, onde eu faço uma oficina de leitura dramática, e depois eu abro umas perguntas lá para quem quiser saber mais alguma coisa, me pergunta sempre como é que foi. E foi traumático? Delicioso. Então, o que eu digo é assim, que a gente trabalhava durante 4 horas. Durante 3 a gente morria de rir. Mas a gente estava criando. Claro. A gente criou ali na felicidade. E o Domingos dizia, parem de rir e agora trabalhem. A gente morria de medo. Ele não estava entendendo o nosso caminho, o nosso... Claro, mas aí a gente morria de medo do Domingos e do café do Domingos, que conforme o castigo do Domingos era fazer um café muito ruim, se a gente não se comportava bem, ele fazia um piche. É que a gente estava já numa segunda rodada. Né? Eu acho que ele veio daquela primeira fase. Da companhia mais densa, dura. Não dura, mais densa. Preta e branca, né? Mais expressionista mesmo, né? E quando caiu com a gente, não seria a ópera seca, né? Seria um espetáculo fora da... extra. Então, mas o Gerald, para poder, eu desconfiando que a gente não iria entender a linguagem dele, ele trouxe 2 companheiros maravilhosos, o Ludo e o Damasceno. E aí nos entrosamos muito bem. Então éramos um quarteto que a gente foi por muito tempo. Eu acho que tem que ter hora da saudade, sim, porque foi uma coisa que deu certo. Caminhamos maravilhosamente bem por muito buraco aí no mundo. E fomos apurando ele também sem chateação, né? Com muita entrega. Não teve briga, não teve nenhum desentendimento. Eu me quebrei um pouco, como eu disse no início. Só Freud explica. Mas no campo da consciência, era só felicidade. Claro. E a gente combinou outro dia, né? De fazer uma peça junto de novo. Uma hora aí a gente vai se encontrar de novo. A gente combinou que era 2005. Vamos dizer que sim. Mas eu não posso jurar que sim. Não, jurar a gente nunca jura, mas... Eu tenho aí uma retaguarda para ver. E vai ser a Rainha Lear, né, que em inglês fica maravilhoso. Queen Lear. Né? Você tem que ter uma coisa emblemática para deslanchar. Nós não. No nosso espetáculo a gente ia fazer a Brunhilda. A Brunhilda.
velha e nova. Aquilo foi desaparecendo. Só tinha o Wagner de fundo, que era maravilhoso. Mas diálogo precisa sempre assim, partir de um. Tem que ter um plano de fundo qualquer, né? Eu acho que é uma entidade. Você parte de uma entidade. Que eu vou desconstruindo. Aí não vai. Então tem que ter um leitmotiv aí qualquer para ir em busca do teu imaginário. Né? Mas aí eu construí em cima dos atores, né? E tendo Fernando Montenegro e Fernando Atores, Damasceno e Ludoval, a coisa vive por si própria. Aí foi se transformando começo e fim, vida e morte, né? O eterno retorno. Mas na verdade saímos de Brunilda, tanto velho e jovem. E no fim não restou nada. Não restou nada. Tinha um boneco que seria não sei o que, deu um trabalho de colocar aquele boneco. Jogando tudo fora. Foi tirando. Limpando tudo aquilo. E finalmente entrou aquela cena inicial, só entrou em Nova York. Só entrou em Nova York, que era muito engraçado, que dava a dizer, olha, isso aqui não é assédio. Né? Porque até ali podia ser assédio. Era tudo sério. No Brasil, o Brasil... Não, aí quando voltou para o Brasil, graças a Deus a gente voltou com aquilo para o Brasil. Na trilogia da besta, lembra? Lembro. A gente foi para São Paulo e tudo. Graças a Deus o Brasil viu também a parte. Engraçada da coisa, que senão o Brasil só teria visto a parte séria, com Filó na frente. Teria visto também a parte de busca ainda da coisa, né? Experimentar. Isso aí que é interessante. Eu não sei se você continua assim. Quer dizer, o espetáculo começa a ser trabalhado a partir da estreia. Nós todos fazemos isso em qualquer tipo de teatro. Mas o teu é declaradamente isso. É declaradamente isso. A gente não para a partir da hora que... Acho que a gente não Isolda foi assim. Eu coloquei o Aquário em cena no segundo dia, continuei trabalhando. O Joelson entrou e depois entraram o coro começou a entrar na parte da frente, onde estava o Freud, e eu não parei quieto até o último dia, até a última resta. Só foram 4. Né? Mas é engraçado que no nosso espetáculo teve uma hora que não tinha onde mexer. Né? Ele ficou limpo. Ele ficou quase aristotélico. Dentro da nossa loucura ele ficou aristotélico. Né? Realmente. Tinha um tempo justo de espaço, de tempo e tudo, como manda o figurino grego. E se hoje, naquela época, o Collor te convidou para ser ministro da Cultura e você recusou? Se hoje o Lula te convidasse, nem a pau? Por quê? Imagina o que eu vou fazer no Ministério. Um ministério desprestigiado. É um ministério que ele é muito solicitado na hora do voto, solicitado na pré-eleição. Os discursos a respeito de cultura é sempre uma coisa na fantasia. A gente parece que está sempre com o pé no imaginário, na Grécia, na grandeza. No fundo é uma visão muito barroca ainda, compreende? Mas ele não dá voto. Você é muito nostálgico. Não. Você viu o Sérgio 80? Você viu o espetáculo Sérgio? Vi, meu amigo. Nascemos quase juntos. Eu fui no último dia. Muito engraçado. Fui no último dia. Estava lá, Jaqueline. Vivemos o quê? Vivemos uma vida juntos. Eu conheci Sérgio desde 48. Faz conta. Não. 48 que a gente viveu. Eu nasci em 54. Imagina, nem pensava. Né? Não era nem, como diz o Peter, um brilho safado no olho do seu pai. Não é isso? Diz o Peter. Aliás, o Sérgio fez esse trecho lá na peça. Mas a gente viveu horas, e Sérgio e eu, e Ítalo, Fernando, horas de loucura e de grande humor. Aquele espetáculo eu gostei tanto. Eu achei lindo porque ele não se armou tanto. Ele estava aí. Então não precisava. Eu ia dirigir, você sabia? Não. Eu ia dirigir, ainda cheguei a trabalhar com ele uns 3 ou 4 vezes, porque ele dizia que ia fazer qualquer coisa. Eu disse, Sérgio, por que você não faz a sua vida? Porque você é o testemunho ocular de tudo. Eu tenho feito uns encontros, então a primeira parte você fala, depois a primeira parte você conversa com a plateia, que ele adora conversar com a plateia. E a ideia dele começar falando dos pulsos cortados, eu falei para ele,
Para dar o tom, lá você começa logo contando suicídio. Porque você, para começar isso. Não, cortei os pulsos uma determinada vez. Isso foi, eu passei para ele no trabalho ali. E eu lamento não ter feito com ele, mas o Domingos conduziu bem. Domingos conduziu muito bem. Eu nunca vi o Sérgio tão bem em cena. Ele fala ali num determinado momento uma das melhores vezes foi trabalhar comigo, mas eu acho que eu nunca vi ele tão bem em cena. Acho que eu fiquei com ciúmes porque eu não vi nem tão bem em cena comigo. Não, vou te dizer, ele fazia. Eu não gostava do tom, te falando de suja, do 4 vezes Beckett, eu não gostava do tom dos dois atores na primeira peça. Do Rubens e dele? É, porque eu acho que fica uma coisa muito infantil quando faz vozes. É, horrível. Compreende? Eu acho que o Beckett, ele já é tão forte e tão especial que se você não entra no seu vocal certo, fica uma coisa perto. Fica caricatural. Eu não consegui tirar isso dele. Né? Eu nunca disse isso. Mas o segundo, era naquela sala que fica o cara na janela, o Sérgio estava muito bem. Muito bem. Muito bem. E o Ítalo sozinho ali naquela... Pois é, porque o Ítalo não dá nada, ele não fez vozes, ele tem uma voz muito central, uma voz que... Mas eu ensaiei com ele assim. Foi assim. Eu te contei essa história já 500 vezes. Não. Ítalo, durante um mês a gente ensaiou aquela vez em que você voltou para ver se a ruína ainda estava lá onde você brincava em menino. Era assim, sem tom, era cinza. Aquela vez em que você voltou. Chegamos na frente do microfone. Aquela vez em que você voltou. Para ver se você... Ítalo, lembra dos ensaios? Ah, claro. Então vamos de novo hoje. Aquela vez em que você voltou. Você falar. Mas foi aquilo. Falei, Ítalo, pelo amor de Deus, Ítalo. Os ensaios. Ah, tudo bem, desculpa. Terceiro take, vamos lá. Aquela vez em que você voltou. Ítalo. Foi pro ar. A gente não tinha dinheiro, não tinha tempo de estudo. Foi pro ar. Aquela vez em que você voltou. Mas olha... Ganhou uma mulher. Mas era magnético. Ganhou o prêmio mulher. Todo mundo ganhou mulher. Aquela vez em que você voltou. Para ver se ele estava lá. Era extraordinário. Por que aquelas vozes? Porque é o vício do ator, né, Fernando? Tem vício de ator que depois de 60 anos você não tira com um mês de ensaio. Tem que limpar. Mas aquilo parecia uma concepção aceita. Não era de jeito nenhum. Tanto é que o Julian e o pessoal que fazia em Nova York, se você ver os vídeos lá de Nova York, é o Beckett como o Beckett precisa ser. É nada. Não é nada. Retoma esse espetáculo. Não faço isso não. Você não para. Eu também não olho para trás, não. Por isso que eu estou dizendo, não sou saudosista. Ah, aquela peça. Não quero nem mais saber. Tem muita peça para frente para fazer, porque vou fazer a peça para trás. Estão É querendo que eu faça letra concreta? Vou fazer letra concreta. Não. Para quê? Aquilo tem uma hora, né? Tem uma hora que junta aquelas pessoas, tem aquela dinâmica. Aquele momento atômico ali. Exatamente. Hoje as pessoas estão 17 anos mais velhas. Já viram, já mamaram aquilo, já será um requentado. Claro. E vai ser péssimo, quer dizer, vai decepcionar muita gente. Marcou uma época, muita gente foi educada por aquilo, marcou a vida de muita gente. Hoje as pessoas estão gordas, não vão saber correr aqueles corredores todos. Eu fazia letra concreta hoje com todo mundo 16 anos mais velho, tá doido. Fazer um. Que ideia de maluco. Fazer um Beckett aí um dia. Isso não. Fazer um Beckett, não sei qual. Ah, mas tem muito. Tem muita peça tem curtinha dele. Tem muita... o Raio Impromptu, é maravilhoso. Pouco resta a dizer. Pouco resta a dizer. Essas peças são É maravilhosas. interessante, né? Porque esse diabo desse autor, aí correu tudo, todo século passado. Teve uma hora que era fulano, uma hora era Pirandello, outra hora era Brecht, outra hora era...
ficou bem. Tá. Aqueles ficaram todos. E a minha mas relação com ele era uma coisa muito curiosa, porque por que eu? Por que ele me dava os textos? Por que ele escolheu me ver? É uma coisa muito curiosa. Eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Você acredita na alquimia da vida? Eu acredito na alquimia da vida. A tua irmã, principalmente. Né? Mas tem a alquimia da vida mesmo. Minha irmã que morreu, em 24 horas, ela teve uma dor na barriga, uma dor. E ela que previa as coisas, ela não previa a própria Eu morte? acho que sim, acho que ela previu sim. Acho que ela previu o fim dela. Tem E umas não falou fotos. pra ninguém? Não, tem umas fotos que nós tiramos assim, um mês antes, porque tinha nascido um netinho, a gente andou se encontrando, batendo fotos. Hoje em dia eu olho a foto, os olhos dela nessas fotografias já eram um olhar que não estava ali. Mas eu acredito muito nessa coisa da... E o que melhor te vem é quando você não está preparado, que aparece uma coisa. Eu digo na inventiva da vida da gente. Você não acha isso, não? Eu acho. Eu estou tão desbundado por tudo, Fernando, porque quem diria que eu estaria hoje morando de volta em Londres, onde toda a minha vida de adolescente começou, onde eu aprendi a dirigir ambulância, provar café, casei pela primeira vez, né? Quer dizer, minha vida inteira começou em Londres. Estou lá agora, eu em Londres, morando exatamente no mesmo bairro onde eu morei. Quer dizer... 2 minutos de fita. Falta 2 minutos de fita, meu Deus. Mas aqui, deixa eu só dizer, isso aqui é um encontro, tipo assim, duplamente familiar. Primeiro porque a gente, queiramos ou não, pertencemos a um tipo de trabalho. E segundo porque aqui houve 4 anos de um parentesco aqui. Sogro, genro. Foram 4 anos. Quer dizer, 4 anos em que estivemos próximos como parentes. Né, Diego? Então estamos conversando aqui, talvez como nunca tenhamos conversado até hoje na vida. Eu acho que nós nunca sentamos para conversar assim. Meu Deus, você acha? Acho sim, é verdade. Nós conversamos a primeira vez longamente sobre para trabalharmos juntos. Ele me perguntou se ele poderia convidar, imagina, parecia um noivo, pedindo a mão da filha da atriz. Você poderia conversar com a Nanda para da Nanda participar do espetáculo. Você quer que eu tenha memória dele? Dentro do teu carro, eu acho. Não, foi no Copacabana. Foi. E aí eu digo, você conversa com ela? Tudo bem. Aí fizemos o espetáculo. Correram-se os anos. Mas nós nunca sentamos para conversar assim. E eu acho até, já que a gente está dando um depoimento, que é a primeira vez que a gente conversou como gente. Obrigado. Obrigada a você, Gerald. Você é um danado, um demônio. Que isso? Criativo, que nem um cão. Vai na tua. Você que é a maior atriz do mundo, sabe? Não, sou nada. Sou uma Amado. mulher que nasceu com uma vocação como você, né? Danado e demônio. Vai pra cena e resolve, ou não resolve também, se não resolve. Resolve. Graças a Deus, e Sim. graças a Deus o mundo sabe disso.